Voltamos. Então, nós estamos falando aqui de como entender a sequência das cartas. Eu estava contando para vocês que para vocês poderem entender essa sequência, a gente precisa imaginar... Voltei, gente! Deve ter acontecido alguma coisa aqui no bairro. Então, o que a gente precisa entender? Eu estava contando aqui para vocês, né? Que para que a gente consiga, então, entender a sequência das cartas, a gente tem que imaginar que nós estamos lendo um livro para os nossos filhos, sobrinhos, para as crianças, como se fossem um monte de imagens sem palavras, porque tem livros que só tem imagem, lembra? Exato, e aí o que a gente faz? A gente vai lendo uma imagem, fazendo o link com a outra e fazendo o link com a próxima. Então, a gente vai costurando as imagens. E vocês podem perceber que a gente deixa a nossa mente livre e a gente vai fazendo isso naturalmente, porque a gente vai se deixando ser envolvido pelas imagens. Porque as imagens dialogam com a gente. O nosso mental é justamente... a nossa mente, a nossa mente, ela é produzida por imagens. Então, nosso pensamento é imagem, não é palavras como a gente pensa. É por imagem e a gente vai decodificar em palavras, né? Então, quando eu tô aqui falando para vocês, é um monte de imagem que passa na minha cabeça e eu traduzo como palavras para vocês. E é exatamente isso o baralho. Por isso que a gente joga o baralho cigano, ou o tarô, ou outras cartas, porque na verdade a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo a leitura do nosso inconsciente. Então são as imagens que vão passando e a gente vai dando vida para elas. Aí a gente vai fazendo esses links, nós vamos costurando cada imagenzinha, né? Não fica mais fácil, gente, quando a gente pensa dessa forma, né? Quando você faz lá a leitura para o seu filho, para aquela criança, que você pega lá o livro onde você vai folheando, não fica muito mais fácil? Você pega uma imagem e vai conversando com a outra, então não tem um peso, né? Você não precisa ter um peso para você poder ler aquela carta. Você pode permitir que, de alguma forma, o seu campo intuitivo se conecte com aquela carta. Simplesmente que você olhe para ela e deixe que aquela energia que a carta está trazendo, ela envolva você. Ela consiga conduzir você nesse universo. Então, às vezes, a nossa maior dificuldade é justamente a gente conseguir, né, fazer esses nozinhos de uma carta para outra e para outra. E se colocou mais uma, então, que loucura, né? Agora, como é que eu vou falar tudo isso para a pessoa? A gente consegue, né? A gente tem esse histórico dentro de nós, porque nós já fomos essa criança que eu estou falando, que em algum momento leu os livros que eram contados só por imagens, e a gente, se não foi pelos nossos pais, foi na escola, né? Ou foi por algum motivo, em algum lugar a gente fez isso, porque a nossa mente, ela produz isso o tempo todo. Então, está em nós o tempo todo isso. O que eu estou falando aqui para vocês é algo que é natural nosso. Não é algo que você vai inventar a roda. Não é. O que nós precisamos é só ter consciência disso e perceber que é muito mais fácil do que a gente imagina. E aí a gente consegue fazer essas costuras que as cartas estão trazendo para nós. Lembra lá do bambu chinês que eu falei para vocês? Então, né, ele tá lá, nós colocamos a sementinha e aí, lá no solo, e o tanto de tempo que ele leva para ele poder atingir aí a maioridade dele. Então, são 5 anos que aquela sementinha fica ali, criando todas as raízes que ela precisa, trazendo todos os nutrientes que ela precisa, criando uma base para que quando aquele bambu crescer, nada possa derrubá-lo. E aí, o que significa isso, né? Que quando nós determinamos que é o que nós desejamos, a gente quer aprender a leitura do baralho cigano, nós precisamos fazer como um bambu chinês, né? Vamos, aos poucos, criando base, que é o conhecimento, tendo cada vez mais, nos aproximando disso, criando raízes naquilo que a gente quer, né? Buscando cada vez mais compreensão das cartas, para quando a gente começar a crescer, a gente tem um crescimento exponencial, né? Que é um crescimento que vai nos trazer aí grandes possibilidades de aprendizado, que é o que o bambu chinês traz pra gente.
Então, olha que interessante como a natureza em si, ela traz grande sabedoria para nós, é só sabermos analisar e observar. Aí é quando a gente pega, então, a sequência da carta, né, vamos lá. A gente olha pro caixão, a primeira coisa que a gente percebe é a questão da morte. Primeira coisa. Né? Então, ai meu Deus, vou falar de morte. A morte, ela é algo que é a única coisa certa que a gente tem na vida, gente. Isso é real. Todos nós sabemos disso. Então, a questão da carta da morte, quando a gente vai trazer isso para o nosso consulente, nós não estamos falando da morte física. O baralho, ele vai trazer o campo simbólico. Então, o que significa a morte? A morte, muitas vezes, é um recomeço. A morte, muitas vezes, são mudanças. A morte, muitas vezes, são transformações que estão vindo na vida da pessoa. Então, algumas coisas nela precisam morrer, efetivamente. Então, nós vamos falar para ela que, olha, então, muita coisa precisa se transformar. Para quê, né? Olha, então a gente vai fazer, vamos fazer as costuras aqui nas cartas. Então você pode começar colocando, sabe aquela questão de colocar as preposições, né? As vogais, a gente vai colocando, que esses são os links que nós vamos fazendo entre uma carta e outra. E a maior dificuldade, pessoal, que eu percebo, é justamente fazer essas amarrações de uma pontinha para outra. É colocar o se, o que, como. Não é? A grande maioria das pessoas, elas têm maior dificuldade nisso. Não é de verdade na carta. Ela sabe que a carta da morte é final de ciclo. É a primeira coisa que a pessoa olha, ela fala, não, tá encerrando alguma coisa. Né? Alguma coisa está acabando ali, alguma coisa vai começar. Isso é fato, você já está olhando para a carta. O que ela não consegue é colocar a próxima, né? Colocar uma preposição, um adjetivo na próxima carta, né? Então, algumas transformações estão chegando para, olha lá, tá vendo? Para haver, de fato, caminhos novos. Por quê? Porque a foice, ela vai só reforçar o que a carta da morte já tá falando. Que algumas coisas estão sendo realmente finalizadas, estão sendo cortadas, estão sendo encerradas ali. Então, eu não vou repetir o que a carta da foice, o que a carta do caixão já tá me falando. Entenderam? Então, eu vou fazer como? Eu vou costurar ali. Então, né, se a gente estivesse falando de uma jornada da vida da pessoa, vamos falar para ela, né? Então, olha, para você se desenvolver nessa vida, ou você precisa transformar muitas coisas que estão no seu interior, permitindo que muita coisa possa morrer mesmo, deixar o velho embora para o novo poder chegar. E esse novo chega trazendo novos horizontes, novas possibilidades. Vai doer? Vai, porque a foice fala que vai doer, mas é algo que vai precisar chegar para você para poder abrir um novo caminho para você. E esse novo caminho vai fazer, olha lá, olha os links, vai fazer você o que? Amadurecer, sair da fase da meninice, da infância. Talvez você ficou parado na infância, porque a gente está falando da criança, né? Então a gente tem que tomar cuidado também. Então talvez você tenha ficado parado num aspecto da sua vida, porque nós não ficamos parados a vida inteira lá na infância. Mas às vezes na parte emocional nós ficamos parados na infância. Nós crescemos profissionalmente, nós crescemos, por exemplo, com os nossos amigos, nós crescemos na vida financeira, até mesmo na vida espiritual, mas às vezes emocionalmente nós ficamos parados na infância. E aí você vai falar para ele ou para ela, né? Então nessa hora você vai fazer o quê? Você vai abrir um novo percurso para você conseguir sair desse aspecto que ficou parado lá da infância e vamos amadurecer. Não é isso, gente? Olha que legal, né? Nós estamos saindo lá da nossa infância e nós vamos agora para uma próxima fase, porque quando a gente pensa na criança, a criança não fica criança para sempre. Ela é uma fase, a infância. Depois, a próxima fase é a adolescência, e a outra é a juventude, e aí vai. Então, são fases que a gente tem na nossa vida. E a criança, ela representa isso, né? Então, olha lá, né? Então, olha, cortando, trazendo essas transformações, abrindo novos percursos para amadurecer, para você poder amadurecer. Mas a gente, olha lá, a próxima carta.
Essa próxima carta, teoricamente, é uma carta negativa. Aí você fala, nossa, mas vai amadurecer e é ruim? Não. Então você vai amadurecer, olha a gente costurando, né? Então você vai amadurecer como? Entrando no momento de reflexão, né, gente? Vamos pensar. Se a pessoa tá passando por todo esse processo de transformação, ela não vai fazer isso rindo, né? Ela vai ter um momento onde ela vai ficar um pouco mais introspectiva. E ninguém fica introspectivo bebendo no bar. Seria interessante, mas não é assim, né? Então, ninguém fica introspectivo ali no meio, no dia a dia com todo mundo. Tem hora que a pessoa vai se recolher, ela vai se isolar, ela vai ficar num momento de solidão. Para quê? Para ela poder refletir sobre esse amadurecimento. Percebam? Olha só. Então, aí você vai falar, olha, para você amadurecer, você vai passar, você vai passar por um momento de reflexão, de introspecção. Aí você fala, talvez você fique um pouquinho mais triste, talvez tenha um momento que você vai ficar até se sentindo meio deprê, mas vai passar, porque esse momento de deprê é importante para você. Importante para quê? Para você crescer. Porque não tem como eu chegar nessa conclusão se eu não parar para pensar. E às vezes eu não quero pensar, mas eu vou sentir. Então, em algum momento eu vou ter que parar e sentir aquilo. Né? E é quando eu paro e sinto aquilo, né? Eu estou na torre. Eu estou no meu momento de isolamento. Estamos todos, né? Estamos saindo dele agora. Mas aqui, costurando a nossa ideia aqui, imaginando que nós estamos falando aí com o nosso cliente, com o nosso consulente. Então, você vai falando para ele isso, olha, então, você vai ter esse momento de introspecção, onde você vai ficar mais reflexivo, você vai pensar um pouco mais, né? Vai dar um pouco até... Você não vai estar tão animado, apesar da criança ser feliz, né? De ter alegria. Mas aqui neste momento, talvez você fique um pouco mais fechado com você mesmo, mas isso é normal porque faz parte do processo de desenvolvimento humano. Tudo isso para quê? Entendeu? Olha, tudo isso para quê? Vocês perceberam que são as preposições, tal, né? Que a gente vai colocando? Tudo isso para quê? Para você se libertar, para você conseguir abrir realmente a porta. Da onde, gente? Se nós estamos falando de transformação, de sentimento, de amadurecimento, de onde vem tudo isso? Vem da geladeira? Tô brincando, é claro, né? Não vem. Vem da onde? Ué, vem do coração. Né? Vem do mundo interno, vem de quem eu sou. Então, o que significa isso? Que só ele tem a chave para poder abrir esse coração. Só ele tem acesso à própria essência. Porque quando a gente fala da criança, significa que a gente vai voltar para a nossa essência. Vocês sabiam que a criança é quem nós somos de verdade? Pensem em vocês quando vocês eram criança. Gente, eu falava pelos cotovelos. Eu me lembrei agora de minha mãe recebendo visita em casa e eu fazendo um monte de gracinha, chamando atenção. Minha mãe ria horrores, eu achava aquilo o máximo, né? Imagina, né? A visita lá querendo conversar e eu fazendo festa, né? Dando risada. Eu devia ter uns 7 anos de idade. Então, é a nossa essência, né? É quem nós somos de verdade, né? Então, é para esse lugar que nós vamos. Então, essa chave é para você se empoderar de quem você é. E só quem pode fazer isso é a pessoa. A chave está na mão dela, significa que a solução da vida dela está na mão dela, assim como todo mundo, a gente sabe disso, né? Que a solução sempre está nas nossas mãos. Às vezes a gente não sabe o percurso, o caminho, mas a chave está na nossa mão. E é exatamente isso que você vai falar para a pessoa, mas depois que você diz tudo isso para ela, olha, se empodere de quem você é, essa é a solução, esse é o caminho. Você vai abrir grandes possibilidades para você poder saber de verdade quem você é, qual que é a sua essência, qual que é a sua verdade no mundo. Já ouviram isso? Né? Que nós estamos aqui de alguma forma expressando a nossa verdade, quem nós realmente somos, né? Então é isso. E é exatamente isso que vocês vão trazer para a pessoa, né? Você vai falar que ela está se empoderando, trazendo ali quem ela é de verdade.
apresentando a própria essência para o mundo. Por quê? Aqui na minha carta, percebam que dentro da gaiola, eu já tinha falado isso em uma outra live, tem uma flor, certo? Então, quando a gente pensa nessa linha de raciocínio, vamos imaginar que a essência da pessoa estava fechada na gaiola. E só ela pode abrir, certo? Então, quando ela abre, a parte melhor dela vai vir à tona. A parte melhor dela vai se relacionar no mundo com as outras pessoas. E estava lá guardado. Por quê? Porque ela estava imatura. Então, com mais maturidade, ela vai conseguir perceber o quanto ela pode melhorar, o quanto ela pode se transformar, né? E automaticamente as pessoas que estão ao nosso redor, elas sentem isso, elas percebem a nossa melhora, o nosso desenvolvimento, ele impacta na vida das outras pessoas. E não é porque a gente mudou ninguém, não, é porque nós vamos mudando, a gente vai melhorando, a gente vai amadurecendo e automaticamente as pessoas vão também agindo da mesma forma que a gente. A gente melhora na maneira de você agir com o outro e o outro reage de uma forma melhor, porque você agiu de uma outra maneira com ela, entenderam? Então, essa é a roda da vida, é o tempo todo, né? Nós vamos girando ali no desenvolvimento humano. Então, essa é a sequência. Lógico, eu tô dando um exemplo para vocês aqui de sequência de baralho cigano. Existem muitas, vou falar agora. Então, eu trouxe para vocês uma tiragem simples de uma sequência de cartas que para você poder ler. Só que o baralho cigano, assim também como os outros oráculos, nós temos métodos. Por que nós temos métodos? Porque os métodos, eles nos ajudam a entender a leitura e entender as cartas. Então, fiquem tranquilos. Ou tranquilas, né? Acho que a maioria aqui é tudo menina. Imagino eu. Então, fiquem tranquilas, porque a gente tem uma infinidade de métodos e esses métodos, eles nos ajudam no momento da leitura. E isso facilita muito, porque aí você já conheceu as cartas, você já sabe o que cada carta quer dizer, você já destravou a sua intuição, você já entendeu conceitualmente o que a carta está trazendo, e na hora que você coloca ele no método, parece que tudo se ilumina. Você fala, nossa, fez sentido, né? Eu tenho certeza que quem já em algum momento passou por isso deve ter compreendido o quanto isso ilumina a gente, o quanto isso é verdade. Deixa eu só ver aqui que tem gente fazendo perguntas. Vamos lá. Deixa eu ver se tem questões anteriores. Vamos lá. A Laísa. É a história de passado, presente e futuro com essas 3 cartas. Então, o passado, presente e futuro é uma metodologia que nos ajuda na hora de você fazer uma leitura com 3 cartas, por exemplo. O que eu fiz aqui para vocês é uma leitura corrida com as cartas, como se eu estivesse contando uma história, apesar que o passado, presente e futuro vai fazer o mesmo. Mas vamos pegar agora as cartas, aproveitando que a Laísa acabou de trazer essa sugestão, para a gente ver como fica isso dentro dessa metodologia de 3 cartas. Vamos lá? Então, vou pegar as primeiras cartas aqui, para a gente ver como que fica, então. Ó, vamos imaginar, então, que a carta do caixão seja a carta do passado, certo? Então, fala assim, olha, que no passado, essa pessoa, ela teve encerramentos de alguns ciclos, que não foi fácil a vida dela, que teve algumas dificuldades, ela teve que recomeçar, e aí a gente pode imaginar pessoas que estão mudando de uma casa para outra, mudando de uma cidade para outra. Eu mesma, quando era criança, meu pai resolveu sair de São Paulo e morar lá no Ceará, onde a família dele morava. Eu tinha em torno de 9 anos de idade, essa história é muito real. E é difícil também. Então, eu tinha muitos amigos aqui. Tinha uma rua, eu morava numa rua que era sem saída. Imagina como se fosse um condomínio fechado hoje de casas. Eu morava assim, então eu tinha muitos amigos. Era uma criança muito feliz, brincava horrores na rua. Os meus irmãos, o meu irmão, né, que era um pouco maior. Eu era mais velha, né, ele um pouquinho maior, porque eu tinha uma irmã que era mais novinha.
Então a gente brincava horrores, assim, ficava até 10 horas da noite, minha mãe ficava na calçada, era uma delícia. Aí meu pai resolve sair daqui, encerrar ciclos, e ir lá pro Ceará. Pronto, chegamos lá, tudo novo, né, gente? Tudo novo. O novo é bom, mas até no começo, até você se habituar, você ainda não sabe ainda, é aquela coisa do desconhecido. Aquilo que é desconhecido causa realmente em nós desconforto, e em qualquer idade, inclusive numa criança. Então, até que a gente conseguisse se adaptar, eu sofri muito, né? E o meu irmão também, a minha família também. E nós tivemos que iniciar um novo ciclo na nossa vida. Então, uma nova cultura, uma nova linguagem, iniciar numa nova escola, começar com novos amigos na escola. Não conhecia ainda os parentes do meu pai, então, assim, ter contato com esses parentes, que apesar de ser parente, mas eu não conhecia. Então, era tudo novo, tudo novo. Então, aqui pra mim foi realmente uma morte. Olha, você viu que interessante? Então, a carta do passado vai contar isso pra gente. A gente precisa abrir a nossa mente e permitir que a carta possa dialogar conosco, né? Então, ela tá falando disso, encaixar isso na vida das pessoas. Por quê? Porque isso pode ser no relacionamento, né? Então, você vai trazer pra ela, olha, no passado houve mesmo um fechamento de ciclo na sua vida, né? E aí você teve que recomeçar de novo, porque ela vai saber o que é. Você não precisa ficar preocupada que você tem que adivinhar. Você não precisa adivinhar. Você precisa dialogar. E aí você vai falar, aconteceu alguma situação assim, onde você encerrou o ciclo na sua vida, no passado, teve mesmo, né, esse rompimento de uma situação para outra? Ela vai falar assim, teve. Nós mudamos de bairro, nós mudamos de cidade, nós mudamos de país. Você fala, tá vendo? Entendeu? Aí você vai entender por que aquela carta tá saindo. É numa conversa, num diálogo com a sua cliente, com o seu consulente, que você vai trazendo para ela mais conteúdo. Aí você vai entendendo o que aquela carta está trazendo e você vai entender a dor da pessoa. A partir daí você fala assim, nossa, deve ter sido doloroso para você. Por que você sabe que é doloroso? Porque é doloroso até hoje, que é a carta do presente, que é a próxima carta. Então, assim, ela não superou o passado. Porque olha a carta que vem aqui. É uma carta de dor ainda. Que ainda tem coisas que precisam ainda finalizar, que não foi finalizado por completo. Por quê? Porque é a foice, que ainda tá cortando coisas da vida dela. Então, assim, foi cortado lá atrás e ela ainda tá passando por situações de cortes, ainda tá passando por situações dolorosas. E aí você precisa ser acolhedor com a pessoa. Porque no momento presente, certo, Laísa? No momento presente, ela ainda está passando por situações onde ela precisa cortar situações difíceis da vida dela. Pode ser pessoas, parentes, trabalho, que não está contribuindo com o desenvolvimento dela. E aí você vai falar, olha, assim, ainda no momento atual, no momento presente, imagino que ainda esteja acontecendo situações de corte na sua vida e eu sei que isso deve doer muito, mas essa carta, quando ela sai, ela fala que vai realmente haver cortes, mas ela vai te trazer curas que ainda que não ficaram curadas lá no passado, como a gente viu. Então, esse é o momento de curar. Então, você está no momento presente para poder curar todas essas dores, todas essas situações, esses ciclos que precisam ser fechados definitivamente. Porque aqui não se encerrou. Você pode até falar para ela, encerrou alguns ciclos, iniciou outros, mas no momento atual fala que ainda tem coisa que precisa ser fechado. Tá? Então, você vai trazer para a pessoa dessa forma, né? E a partir daí, nós vamos para o futuro. E aí o futuro, lembra lá, ó, é a carta da criança. E aí você fala, olha, você ainda vai ser muito feliz. Por quê? Porque a criança traz o quê? Traz alegria, certo? Você viu que maneiras diferentes da gente falar das mesmas cartas? Aí você fala assim, olha, vai vir esse corte, vai ser doloroso, mas fica tranquilo, porque quando a gente olha para o futuro, você ainda vai sentir muita alegria com tudo isso. Então, todas essas situações que aconteceram é justamente para você se sentir mais fortalecida, né? Amadurecer com tudo isso, mas principalmente para você vibrar com tudo isso, para você se sentir feliz com tudo isso. Então, você ainda vai ter muita alegria ainda na sua vida. E essa é a carta do futuro. Entenderam? Então, respondendo aí, né, a Laísa. Agora acho que eu tô falando seu nome certo, né, querida?
que eu chamava ela de Liza, mas eu acho tão linda. Então, verifica se foi isso que você me perguntou, que aí você falou como fica essa questão, né? Eu tô respondendo aqui, verifica se é isso mesmo. Mas é obrigatório isso? Isso o quê? Agora eu acho que eu perdi, gata. Mas é obrigatório isso o quê? Coloca aqui pra mim. Eu posso responder as questões com 3 cartas também? Sim. A grande maioria de nós acaba fazendo perguntas muito simples e rápidas com 3 cartas, tá? Olha, a grande maioria dos terapeutas oraculares sempre vai indicar para você que você coloque mais cartas para você ter mais conteúdo para falar. Mas, quando é aquelas perguntas de sim ou não, as 3 cartas elas acabam respondendo bem rapidamente aquela questão. Agora, se são coisas mais complexas, eu indico para você utilizar outros métodos, porque a gente tem uma infinidade de métodos. Método de relacionamento, método para trabalhar relacionamento familiar, método da cruz celta. A gente tem o jogo completo, onde a gente coloca todas as cartas e a gente vê todas as áreas da vida da pessoa, né, que é a mesa real. Então, a gente tem uma infinidade de métodos que vai trazer mais conteúdo para você poder responder. Mas se a pessoa está fazendo uma pergunta simples de sim ou não, 3 cartas respondem, tá? Dependendo de onde você estiver, responde. Por exemplo, quando eu estou fazendo algumas lives lá no nosso AP vizinho, né? Eu acabo utilizando as 3 cartas para perguntas bem rápidas, simples, porque eu estou ali na live. Mas se eu estou com o meu cliente, normalmente eu utilizo um método e vou tirando as cartas para poder complementar aquilo que o método está trazendo, as respostas que estão sendo dadas, tá? Então, é lógico que com o tempo, conforme você vai aprendendo, você vai criando o seu jeito de tirar cartas. Você não vai tirar igualzinho o outro. Você vai criar um jeito seu. Você pode até usar os mesmos métodos. Por exemplo, o método de Peladã, cruz celta, de 5 cartas, é universal. A grande maioria que trabalha com cartas sabe esses métodos. Mas na hora que você está fazendo a sua leitura, é aquilo que eu falei para vocês lá atrás, né? Você vai colocar o seu jeito, o seu jeitão, porque a sua essência ela vai estar ali. Ela vai perpassar a sua leitura. É o jeito de você ler, é o jeito de você acolher a pessoa. E isso é seu, é único. Não tem jeito, né? E apesar do método ser igual para qualquer pessoa que estiver lendo ali. Mas o seu jeito é que você vai imprimir ali naquele momento para poder fazer a leitura para o seu consulente. E isso é seu, é único. Por isso que a gente fala que tem público para todo mundo. Por quê? Porque nós somos únicos. E as pessoas vão procurar e vão conectar com a nossa essência. E pode ficar tranquilo que tem público para todo mundo, tá? Eu posso responder as questões com 3 cartas também, que foi o que eu acabei de responder. Vamos ver o que a Yara está perguntando. Oi, eu quero saber se você vai demorar para mim no meu futuro. Pode me dar um conselho se eu vou ter um amor no futuro. Yara, olha, então nessa live aqui, eu estou trazendo, na verdade, nós estamos falando como entender a sequência que as cartas saem. Tá? Então, eu estou explicando para a grande maioria das pessoas que aqui estão, que também tem vontade de ler as cartas do baralho cigano, que tem talvez uma intenção de trabalhar com as cartas, que pode estar jogando para o uso pessoal, mas a grande maioria, imagino eu, que queira uma renda extra ou que queira se tornar um profissional das cartas, do baralho cigano. Então, nessa live, exclusivamente, eu estou trazendo esses exemplos, né, e guiando essas pessoas para que elas consigam fazer as leituras delas também, tá bom? Mas esse tipo de tiragem, se você quiser, você pode me procurar no particular, que aí a gente marca um horário para eu poder fazer a leitura para você, tá? Mas aí é agendado, é um atendimento, e aí você pode me procurar aqui mesmo no direct do Instagram, tá? E se por acaso você gosta de tirar nas lives, né? Eu tenho as lives lá de quinta-feira lá no TikTok, que aí eu acabo fazendo algumas tiragens lá e você pode me procurar lá também. Lembrando que é esporádico, né? São milhões de pessoas passando ali e é lógico, se você der sorte de eu conseguir ler pra você, ok, tá bom? Se não, me procura mesmo no particular. Ah, tá. Tá atenta, né, querida? É isso mesmo, Laisa. Deixa eu ver o alemão. Já expliquei, né, alemão, que nessa live aqui eu tô explicando como a pessoa vai fazer para ler as cartas, né?
Ok. Pensei que o método de 3 cartas era só para passado, presente e futuro. Nada. Tem um monte de maneira de ler 3 cartas. Essa é só uma delas. Existem muitas, muitas de verdade. Perfeito, entendi. Que ótimo. Deixa eu ver mais aqui. Aqui é aula, gente. É isso aí, aqui é aula. Depois, vou abrir uma caixinha de pergunta para quem quiser fazer perguntas sobre essa aula aqui, tá? Já, gostei do que a Laísa falou, é aula. Então, vou deixar depois para vocês colocarem, tiverem dúvidas sobre o que nós estamos falando, porque eu sei que é bastante informação. E aí, depois eu deixo uma caixinha lá para quem quiser, tirando dúvida durante a semana, eu vou falando com vocês, a gente vai conversando. Grata, gata. Olha lá, ela tá dando as dicas aí, que eu tenho TikTok, é só me seguir lá. Muito bom, galera. Gente, então essa é a metodologia, é o jeitão aí pra gente poder fazer as leituras de baralho. Era um pouco pra gente poder entender a sequência, então, das cartas. Quem ainda tem dúvida, coloca aqui pra mim, pra eu poder responder. E enquanto o pessoal vai colocando, eu não lembro agora, acho que era Tiago que queria saber alguma coisa sobre o signo, né? Eu até falei pra ele, se for alguma coisa que eu consiga responder, que ele pudesse colocar aqui, mas eu não vi se ele colocou. Não sei se ele ainda tá na live também, tá? Se não, dependendo do que for, a gente às vezes tem conhecimentos que a gente acaba conseguindo compartilhar, que é essa a ideia, né? A gente compartilhar o nosso conhecimento aqui pra gente poder trazer esse desenvolvimento, essa troca de desenvolvimento no outro também, tá? Ai, que bom, Laísa, que bom. Parabéns, viu? Quero ver você afiada, hein? Começa a postar aí as suas cartas do dia, porque aí a carta do dia, tira lá uma cartinha e posta, não esquece de me marcar também, porque aí a gente vai vendo como é que tá seu crescimento, né? Isso é bem importante. E não só a Laísa também, né? Mas todo mundo que deseja trabalhar com as cartas, coloca aqui, né? Posta lá e me marca aqui que eu vou ficar bem feliz de ir acompanhando o desenvolvimento de vocês. Porque eu acho que é isso importante, né? Da gente não só aprender, mas a gente ter alguém que a gente pode confiar de verdade, né? Para poder conduzir aí o nosso crescimento, que é muito mais rápido, né? Porque quando a gente faz isso sozinho, leva muito mais tempo, tá? Então fica a dica aí pra vocês. Então, pra quem ainda não me segue lá no canal, eu tenho um canal no YouTube onde vocês podem ir lá xeretar bastante. Não esquece, lógico, de deixar o like e principalmente se inscrever no canal, que é importante para o nosso canal crescer cada vez mais e chegar para outras pessoas que gostam também de baralho, de cartas. Eu queria contar para vocês uma coisa, né? O baralho cigano, eu sei que nós temos muitos profissionais nessa área, mas quando você pensa na questão do baralho sendo uma ferramenta terapêutica, você não vai encontrar dessa forma tantos profissionais falando desse jeito. Eu sei que tem, porque eu conheço profissionais também, mas vocês não vão encontrar profissionais que trabalham com baralho cigano que se denominam terapeutas oraculares. Normalmente eles chamam-se de cartomantes. Nada contra os cartomantes, nada disso. Mas esse nome, de alguma forma, fica vinculado aí, né, a questões lá do passado, trabalhando aí questões de magia, feitiçaria, que eu vou falar numa live aqui para vocês, qualquer momento, trazendo essa questão pra gente poder esmiuçar um pouco mais, né. Então, só para vocês entenderem. Por isso que aqui eu chamo todos vocês de terapeutas oraculares que desejam trabalhar com as cartas, porque a gente vai olhando pro baralho, vai percebendo que ela é uma ferramenta terapêutica e ela não é mais uma curiosidade, não é mais uma só adivinhação, né? Uma maneira de eu ficar curiando ali o passado, o presente e o futuro, né? Não é só isso, ela é uma ferramenta muito importante para o nosso desenvolvimento e para aquele que está ali nos procurando, que também quer crescer, é uma ferramenta excelente para isso, tá? Então a gente pode ajudar muito, a gente pode trazer muita elucidação, muita luz para as pessoas de consciência, né? Ampliar a consciência das pessoas lindamente aí com baralho cigano, tá bom? Então, se vocês não tiverem mais perguntas, eu já queria agradecer essa live de hoje. Obrigado por vocês ficarem comigo.
Gratidão, espero que vocês tenham compreendido o recadinho de hoje, de como é que a gente faz a leitura da sequência das cartas. Lógico, dentro de uma live eu não consigo explicar toda a metodologia, impossível, não tem como, né? É muita coisa para falar, mas eu acho que um pouco que eu trouxe aqui, imagino que já deva ter ficado mais claro para quem tá começando aí a trabalhar com baralho cigano, certo? Por favor, coloca aqui para mim, põe um joinha só para eu poder saber se vocês curtiram rapidinho aqui a live antes da gente encerrar. Ai, gratidão, Laísa. Coraçãozinho também serve. Muito bom, muito bom. Tá? Eu falei então do canal para vocês, né? Falei que eu faço lives aqui. Na quarta-feira eu tô de volta pra gente continuar conversando aí sobre o baralho cigano. Muita coisa legal pra gente conversar. Parece que não, mas a gente tem muito conteúdo pra falar, né? E vamos tocando aí, tá bom? Então um beijo pra vocês. Até quarta-feira. Boa semana pra todo mundo e se cuidem. Se cuidem.